Vamos estar lendo Mateus capítulo 22, a partir do verso de número 1. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram. Se for um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra viva, Tua palavra que criou todas as coisas. Foi por ela, pelo verbo, quando o Senhor disse: haja, e ouve. A Tua palavra é poderosa. Senhor, nós agradecemos por tê-las aberta agora, mas queremos que ela entre nos nossos corações e transforme a nossa mente, para que as nossas atitudes sejam mudadas. Que nesse momento, na ministração da Tua palavra, Senhor, convença a cada um que aqui está, e não permita com que as sementes lançadas sejam tiradas de nós, mas que elas possam cair no solo bom e produzir 100 por 1. Ministra em nós, Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem alguns textos na Bíblia que eles se cumpriram na história e vão se cumprir no futuro. Não são muitos textos assim. Se cumpre num contexto imediato, continua se cumprindo ao decorrer da história, e a sua plenitude será quando Jesus vier. Essa parábola é um desses textos que já se cumpriu, que veio se cumprindo e que se cumprirá. Por isso que, se eu tirar um desses aspectos do cumprimento, eu aniquilo a interpretação. Nós temos que saber também que essa parábola ela está no contexto de 3 parábolas. Quando você vai no capítulo 21, capítulo anterior, a partir do verso 28, tem a parábola dos 2 filhos. Na sequência, a partir do verso de número 33, a parábola dos lavradores maus. E agora, nessa leitura que fizemos, a parábola da festa de casamento ou das bodas. Também precisamos saber o porquê que surgiu essas parábolas. Eu não sei se os irmãos analisaram, mas Jesus nunca reuniu o povo e disse: vem, povo, vem.
eu vou contar uma parábola. Nunca aconteceu. Todas as parábolas surgiram de uma situação. A situação, ao decorrer dessas parábolas, era que os fariseus não estavam dando crédito a Jesus, eles não estavam aceitando os ensinos de Jesus e questionando a sua autoridade. Então Jesus respondeu a eles com parábolas, e com 3 parábolas. Essa parábola que nós acabamos de ler é uma parábola que vai nos ensinar acerca do convite para as bodas. Nós sabemos que o contexto imediato a qual Jesus estava falando no presente, para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, era especificamente para os judeus, e aqueles judeus que eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes, as autoridades religiosas. Então, quando ele diz que enviou os seus servos para convidar as pessoas para o casamento do seu filho, ele está falando dos profetas que antecederam a ele. Houve muito convites. Você pega desde o início da criação, todas as vezes que o povo, eles retrocediam ou desviavam da presença de Deus, havia convite para arrependimento. O convite anterior ao de Cristo foi o de João Batista: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. A pregação de João Batista era curta e objetiva. É um convite. Só que esses judeus, eles não receberam o convite. Você pega em João capítulo 1, a partir do verso de número 11, o verso 12, e você vai ler nesses versículos um trecho de Jesus dizendo assim, de João escrevendo sobre Jesus: e ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto os receberam, tiveram o direito de ser feito filhos de Deus. Então, quando nós pegamos o contexto presente, Jesus está dizendo: eu convidei vocês de diversas formas, mas vocês não vieram. Você percebe que eles não vieram, e eles dão uma desculpa do porquê não vir. Eles dão uma desculpa. Se você lê o Novo Testamento, principalmente a parte do Evangelho, que é escrito por 4 escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber em partes que muitos dos fariseus não queriam acreditar, mas eles sabiam. Eles tentavam denegrir a imagem de Cristo. Uma das vezes, eles chamaram Jesus de Beelzebul. Eles disseram assim: olha, ele faz milagres e expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, o deus das moscas. Ele é príncipe de demônios, por isso que ele faz milagres. E Jesus sabia que eles estavam falando isso para o povo, para que eles não perdessem a sua preeminência, seu nome, o templo, o sinédrio. Então eles tinham um problema com Jesus, muitas das vezes, por causa da religião. Eles preferiram manter a religiosidade do que aceitar o Evangelho. Então eles combateram do início ao fim da vida de Jesus terrena. Só que tem um porém, meus irmãos. Quando o convite é feito
e a pessoa ouve o convite, ou ela é salvo, ou salva, ou condenada no convite. Isso é muito perigoso, porque ninguém fica impune depois de um convite. Ninguém fica impune depois do evangelho ser pregado a ela. Esse rei, esse senhor, que vai destruir a cidade e atear fogo na cidade, é o próprio Deus. O seu filho que vai casar é o próprio Cristo. Os servos são os profetas. Em 70 depois de Cristo houve um grande incêndio através do general Tito, o imperador Nero. Contexto imediato, já se cumpriu. Agora preste atenção. Quando o evangelho chega em alguém, e esse alguém diz, eu não vou, ele vai para algum lugar, mas que não é o reino. Então não tem um terceiro caminho, o caminho neutro. Eu ouvi o evangelho, um dia se der certo eu vou lá, eu apareço por lá. Sou novo, eu ouvi isso aqui em Floresta, de um jovem. Ele disse assim, irmã Maria, eu falei, rapaz, entrega sua juventude para Deus. Deus, ele tem algo tão grande com jovens na Bíblia, e ele pode ter algo maravilhoso com você. Ele disse, olha, eu não vou, porque eu sou jovem, e eu quero curtir a vida. Eu falei, você só consegue curtir a vida por aquele que dá vida, porque senão você vai se desfazer na morte. E ele foi embora, não quis, mas ouviu. Ele não está impune. Ele rejeitou um convite. E a rejeição do convite é a maior punição bíblica, mas nós não analisamos isso com frequência. Você já leu Mateus capítulo 10? Jesus vai enviar os discípulos. Mateus capítulo 10, depois você lê na sua casa, você vai ver que interessante. Jesus fala para eles uma série de ensinos ali, de ordens. Não leva alforge, não leva bagagem, ou seja, 2 capas, não leva muita coisa. Não leva. Não entra na aldeia dos samaritanos e nem traz saudações ou faz saudações aos gentios, mas vai às ovelhas perdidas de Israel, e no lugar que vocês chegarem, e aquela pessoa abrir a porta da tua casa, e receberem vocês ali pregam o reino de Deus, vocês pregam o evangelho, e não só prega, cura os enfermos, expulsa os demônios, e se alimenta do que eles vos derem. Mas se vocês chegarem em uma casa ou em um determinado lugar e as pessoas resistirem vocês, elas não aceitarem o evangelho, elas fecharem as portas, então vocês sacodem o pó e se retira daquele lugar, porque haverá mais rigor no dia do juízo para eles do que para os de Sodoma e Gomorra. Se os de Sodoma e Gomorra foram queimados vivos, e Jesus está dizendo que será um ainda maior, eu não sei explicar o que será isso. Mas você percebe que a rejeição do convite aqui não relaciona a pecado, mas é o maior pecado de todos. Você sabia disso aqui, não? Só existe essa passagem na Bíblia falando de um pecado maior que os outros, não de consequências diferenciadas, porque pecado tem consequências diferenciadas. O perdão de Deus alcança todos os pecadores e perdoa todos os tipos de pecado, mas as consequências, devido às leis, à ordem, às vezes não. Teu problema nunca vai ser com Deus, teu problema às vezes vai ser com a consequência, e dependendo da consequência do que você, eu, alguns ou outros vierem a cometer pecados, possa ser que mude totalmente a sua vida.
ou a vida dessa pessoa que cometer pecado. Agora, esse texto de Mateus 10, meu irmão, não está falando de adúlteros. Não está falando de pessoas com problemas, com vícios. Não está falando de ladrões. Não. Está falando simplesmente daqueles que não receberam. E pelo fato de não receber, o juízo é feito. Então esse texto aqui vai ser feito um juízo. Porque além deles não receberem, eles continuaram a vida deles e automaticamente eles mataram alguns dos profetas e crucificaram um filho. Então vai recair sobre eles um juízo de Deus, que no contexto imediato foi no ano 70 depois de Cristo, mas vai ter o contexto futurístico, que é o grande julgamento. Esse é o contexto judaico da parábola. O contexto histórico dessa parábola é que o convite continua sendo feito e as pessoas continuam dizendo não, e por dizerem não, continuam no inferno. E isso é em toda a história. Primeiro século, segundo século, séculos vindouros, Idade Média, essa, agora que nós estamos, século 21, o convite é o mesmo. Qual é o convite para o encontro com o Pai? O Evangelho. Qual é a palavra de salvação? O Evangelho. Quem é o Evangelho? Cristo. Quem é o Salvador? Cristo. E o Evangelho é a mensagem que salva aqueles que crê, porque não tem diferença do Evangelho e de Cristo, é a mesma pessoa. O Evangelho não é páginas escritas, o Evangelho é uma pessoa que fala conosco. Os irmãos entenderam isso aqui? Amém. Esse convite não está sendo feito pelos séculos dos séculos. As pessoas aceitam, alguns, a maioria, rejeita. Só que a partir do momento que ouviu e não creu, se condena. E no momento que se ouve e crê, tudo muda, tudo transforma. Nunca mais a pessoa é a mesma. Então essa passagem, ela se cumpriu, vem se cumprindo. E dessa parte agora que eu vou ministrar, até a vinda de Cristo, é um outro processo que vai se cumprir em nós. Nós estamos nessa terceira parte da parábola. Uma das coisas interessantes, meu irmão, que nós precisamos entender, é que não existe mais o que ser feito. Guarda isso no teu coração. Todos os recursos do rei do reino já foi manifesto. Aqui os animais já foram mortos e tudo está pronto. Já tem o noivo, já tem a noiva, já tem tudo. Só vai consumar. O Pai se manifesta no Éden, direto ao homem perfeito Adão, que depois de corrompido, as manifestações vêm por homens específicos, patriarcas e outros, como reis, sacerdotes e profetas. Mas o Filho vem como homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Filho, na sua ascensão, derrama pelo Pai o Espírito sobre a igreja que somos nós. Não tem a quarta pessoa, acabou. Nós estamos vivendo o fim. Não tem mais o que fazer. Ponto e vírgula, meu irmão. Não tem revelação nova. Não tem novo movimento. Pastor, você ouviu o movimento agora que tem? Hoje eu ouvi. O que é? Revelar RG. É mesmo? Estão revelando RG? Então, toma cuidado, cara. O cara pode comprar no teu nome.
Irmão, revelando RG. O que tem a ver com Bíblia isso aí? Pessoal, Brunão, o cara revela teu RG. Eu não recebo, meu irmão. Não edifica. Eu vou falar algo aqui para os irmãos. Os irmãos, guardem isso aqui. Toda profecia, ela está em 3 campos. Ela, primeiramente, exorta. Ela ensina. E ela consola. Se não tiver em uma profecia esses 3 elementos, a Bíblia diz para não recebermos, porque não é profecia. Se o ensino igual esse não exortar a nós, não educar, não corrigir a nós, e não trazer esperança, consolo a nós, você pode ir embora, porque o pastor pregou mentira para você. Não é profecia. O que o número de RG muda na tua vida? Nada. O que muda numa segunda-feira de decisões e atitudes? Nada. O que muda na sua ética, na sua conduta, no seu caráter? O que acrescenta no seu conhecimento? O que traz para a edificação? Nada. E se não traz nada, e o nosso Deus, os seus propósitos são eternos, não é divino. Esse critério você leva com você. Então essa questão de tudo está pronto, meu irmão, o que estão esperando? Eu estou esperando a vinda, e não vejo a hora de ir. Pastor, mas você tem certeza da sua salvação? Eu tenho, mas não em mim. Em mim eu tenho a certeza do inferno, mas nele, pelo que ele fez, porque é Ele que me salvou, e não eu que estou me salvando, e eu creio, porque Ele me deu a fé para isso, pelo amor dEle e misericórdia dEle, eu creio. Por isso que eu tenho certeza. Não porque eu sou bom, porque eu sou péssimo, e Ele é bom. Que seja mentiroso todos os homens e Deus justo. Já viu esse versículo? É por isso que você é salvo. Não é pela quantidade de acertos ou quantidade de erros, mas é pelo seu imenso amor, que nos amou de uma maneira profunda e misericordiosa. Nós temos o costume de ver o pecado do próximo. Deus não. Deus, Ele perdoa de uma forma tão profunda e trabalha em cima das suas fragilidades, ao ponto de extingui-la ao decorrer do tempo. Mas Ele te ama. E não te ama menos, e não te ama mais, porque nós não temos o que fazer para Ele nos amar mais, e não temos o que fazer para tirar esse amor que Ele tem. Ele é amor, e acabou. Então tudo está pronto, meu irmão, guarda isso. O que nos resta é aguardar a vinda, e quando Ele vier, nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Agora, só estaremos com Ele para sempre se esse convite fez de fato sentido para nós. Se temos fé nesse convite, se temos certeza, porque o convite, meus irmãos, ele vai mudar a nossa roupa. Presta atenção. Na época antiga, Oriente Antigo, na época dos hebreus antigos, das culturas antigas, todo senhor rico, ou quase todos, ou reis, ou nobres, eles tinham alguns funcionários que eram escravos, mas que eles gostavam. O Juninho fez uma abertura uma vez, nunca mais esqueci. Abraão tinha um, Eliezer, o Damasceno. Ele não era nobre, ele não era um homem de destaque, mas ele era um servo, que no grego é a palavra donos, escravo, servente. E quando havia uma grande festa,
pelas roupas ser caríssimas, esses nobres davam as roupas caríssimas para esses servos entrarem nas suas festas, porque teria ali pessoas riquíssimas, e eles só entrariam se estivessem bem vestidos. Ao decorrer desse texto, nós vamos entender, aqui no versículo de número 11, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Agora presta atenção numa coisa. Quando esse rei, que é o próprio Deus, ele envia pessoas para pregar o evangelho, para que essas pessoas viessem, enviou o seu próprio filho, para que nós aceitássemos o teu amor, a tua graça, tivéssemos fé no Salvador. Uma das coisas interessantes nisso tudo é que nós não temos roupa para essa festa. Você não tem. Por isso que em todo o contexto bíblico, em todo, Deus muda a roupa dos seus filhos. Para você ter uma noção, base histórica, você lê em Esther, capítulo 8 e verso 15. Vocês lembram de quando aquele homem estavam planejando para matar os hebreus que estavam lá na Pérsia, na época de Esther, e o rei ali estava quase para matar os hebreus, depois acaba enforcando o próprio homem que causou aquele motim todo ali. E quando Mardoqueu ele vai na presença do rei, ele vai com roupa de camponês. Mas o rei ouve Mardoqueu, se agrada de Mardoqueu por Esther, que agora era a rainha, e ela era uma filha de hebreu, e ali é revelado que ele é parente dela, e o rei pega uma amizade imensa com Mardoqueu. Ele vai sair com roupas festivais coloridas, revestidas de púrpura, e com um manto por cima das vestes de linho fino. Já era cultura de rei trazer para perto dele e dar roupas caras para aqueles que fizessem parte daquele ambiente. Nós podemos ver isso em Ezequiel. Só que Ezequiel é Deus falando para Israel. Ezequiel capítulo 16, versículo de número 10. Deus está dizendo assim: eu, quando vi, lê lá Ezequiel 16, é um texto do evangelista Baltazar, é muito forte. Deus diz assim: eu te vi quando você, falando para Israel, era uma criança de rua, sentada à beira do caminho e nua. E eu te chamei, e você foi crescendo, e cresceu em você os seus seios, e você ficou moça, e eu o vesti de linho fino, e te dei nome, e te dei vestes coloridas, de linho puro, mas vós corrompestes, e se prostituístes com a veste que eu dei. É triste. Mas ali está falando de que Deus não aceita nós quando nós vamos com as nossas vestes. Quando você lê Gálatas, eu já vou para o Novo Testamento. Gálatas capítulo 13, versículo de número 27, 3, 27, está escrito assim: e vós que de fato foi convertido, foi salvo por Cristo, revesti-vos de Cristo. Paulo falando aos romanos, aos coríntios, ele diz: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo, vestes nova. E é tão interessante que na bodas do Cordeiro, que é escatológica de Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, está dizendo assim: alegrai-vos, exultai-vos, porque chegou as bodas do Cordeiro. Pensou que estavam na mesa? Meu Deus,
Quanta comida, eu imagino já assim. E a boda do cordeiro está pronta. E aí o anjo está falando para João assim: e a noiva já está ataviada, porque foi dada a ela de vestir vestes de linho fino, branquíssimo. Quem que deu as vestes? Deus. Eu posso usar um texto de Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, igreja de Laodiceia, quando o próprio Jesus diz: comprai-vos de mim vestes, e não as suas. Agora, irmãos, uma das coisas interessantes é que o convite a qual você veio para o reino de Deus não é teu. Você recebeu algo pronto, a qual você não fez nada. Simplesmente nas encruzilhadas Deus nos achou. Na cultura antiga, as ruas não tinham divisão. Eram ruas sequentes. E os nobres moravam mais próximo da casa do rei. E quando terminava a rua, dava um espaço para que os pobres morassem longe. Ali era encruzilhada. Não misturava rico com pobre. Então esse texto está dizendo: vá além deles e desce lá onde eles não têm nada. E chama aqueles que não têm nada para vir para a minha festa. E quem não tem nada não pode estar na festa do rei, porque não tem roupa. Mas aqueles que recebem o convite também recebem a roupa. Amém. Por isso que além de nós recebemos o convite, nós recebemos a roupa que é dada pelo Espírito Santo. Nós temos o convite, aceitamos o convite, nós recebemos a roupa. E quando você lê Hebreus capítulo de número 12, verso 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, a qual sem ela ninguém vê a Deus. Olha o processo, meu irmão, que processo lindo. Ele te convidou. Ninguém se convida para entrar no reino. O que se convidou para entrar no reino não conseguiu. Foi Nicodemos. Senhor, o que eu faço para entrar no reino? Jesus, bem dizer, resumidamente, está dizendo: não há nada o que fazer, a não ser nascer de novo. E nasce de novo por quem? Por Ele. Ou Ele trabalha em nós e muda totalmente a nossa vida, ou não tem como entrar com as vestes do velho homem. Porque no dia da festa das bodas, o que vai fazer a diferença é as vestes específicas que Ele dá aos seus filhos. Você percebe que nessa festa dos pobres que aceitaram o convite, até porque no reino não existe rico, bem-aventurados os pobres de espírito, e isso está lá em Mateus capítulo 5, você já leu as bem-aventuranças, e o pobre de espírito é aquele que sente a sua necessidade de Deus. Há dentro dele uma pobreza, há dentro dele uma carência, há dentro dele o reconhecimento do lixo que ele carrega, há dentro dele o reconhecimento de que: Senhor, se não me deres de comer e não me sustentar, eu morro. Desses são o reino de Deus. Daqueles que batem no peito e dizem: Senhor, eu não sou igual a Ele, eu não peco igual a Ele, eu sou o que cumpre a lei. E aí o publicano abaixa a cabeça e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. A Bíblia diz que esse saiu justificado e não o outro. Então, se nós somos os pobres carentes, que não temos possibilidade nenhuma de entrar no reino, o convite dele nos chama. As vestes
também é dele em nós, e não nossa. E tudo isso tem que gerar gratidão em nós. Porque a pergunta é: o que você fez? O que eu fiz? Meu irmão, a essência da graça, o reconhecimento da graça, é o ato principal do princípio. No princípio da sua conversão, você estava morto. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Ele fez isso em nós. Agora, meu irmão, não é uma questão de culto, e não é uma questão de igreja local, é uma questão de transformação para o encontro. Porque aqui tem um homem que também estava, mas estava sem vestes. O que é o homem sem vestes na festa do Deus que deu a veste para os seus? É aqueles que acham que entram no reino de Deus por qualquer outro tipo de manifestação a não ser a graça. E não entra. Ele olha e diz: amigo, por que está sem vestes? Ou seja, você não é daqueles que eu vesti. E na minha festa, no meu reino, ninguém entra e ninguém sai, a não ser por mim. Então, da forma que você quis entrar, não é a forma que eu recebo. Então amarraram ele das mãos, amarraram ele os pés e lançaram ele fora. E esse lança fora é lançado no inferno. Então nós precisamos guardar esses 3 princípios aqui. Se o convite de fato fez efeito em mim, a minha veste foi mudada. E se a minha veste foi mudada, de fato, eu estou em festa com Ele. Mas se de fato ela não foi mudada, permanece-se excluído da festa. Por isso que é muito prazeroso e gostoso, porque às vezes nós temos na nossa família pessoas que não vivem o Evangelho, e nós tentamos dar um jeito porque amamos as pessoas, mas não tem jeito. Ou existe uma transformação, ou não existiu nada. Até porque, meu irmão, o convite para essa mudança está inserido nele o ingresso para a festa eterna com Deus. Mas o problema do convite ter chegado a nós é o que nós fizemos com o convite. Porque se eu não aceitei de fato esse convite, eu estou fora para sempre. Não é por um tempo, não é por um período, é para sempre. Nós não podemos brincar com o Evangelho, meu irmão. O Evangelho chegou até nós, a salvação veio até nós, o Salvador nos salvou. Nós temos que ser grato ao máximo. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Porque se tem algo que você não consegue fazer, e ninguém consegue fazer, é ser salvo. É ser salvo. Nós conseguimos muitas coisas. Nós estudamos, desenvolvemos, sacrificamos tempo, adquirimos recursos, um mais do que os outros. Alguns conseguem colocar o seu nome hoje dentro do contexto da internet, ser uma pessoa afamada. Outros conseguem entrar na política, e isso tudo está envolvido crente, maçons, espírita. Todos eles conseguem coisas na terra, mas nenhum deles, nem o crente, nem o ímpio, nem o pobre, nem o rico consegue ser salvo.
Por isso que a alegria do reino de Deus não é alegria em obter, é alegria em ser filho. A alegria do Senhor é a nossa força. E qual é a alegria que eu tenho? É quando eu conquisto ou quando eu entendo que sou salvo. Você é feliz por ser salvo? Você é alegre? Você é satisfeito por Cristo? Você se satisfez com tudo o que Jesus fez por você? Você é grato a esse sacrifício, a essa obra? Você entende que esse convite que te convence e que muda a tua roupa e que traz sentido à tua fé é dele? Você entende isso aqui? Ou ainda está naquele processo de deixa, Senhor, mais para frente, eu preciso ainda experimentar umas juntas de boi que comprei. Ninguém compra junta de boi sem experimentar. É uma mentira subliminar. Aí um outro diz assim: Senhor, eu não vou ir porque eu casei. Só que se casou e não convidou o rei que o convidou, ele desonrou. Ou seja, você nem sabe que eu casei? Rapaz, você casou? Não me convidou? E eu estou te convidando e você não vem? Que desonra. Você percebeu, meu irmão? Não tem desculpa para não vir. Ou vem, ou não vem. E se vem, se prepare para ser transformado. E essa mudança de roupa, ela é tremenda. É um desafio. É um processo que Deus vai nos ornando e vai tirando e vai mudando até nós chegarmos ao ponto de estarmos preparados para o encontro. Isso é dele e nós com a cooperação nossa nele. Mas você que ouviu o Evangelho, o seu amanhã seja melhor do que o hoje. E os pecados de hoje não façam parte do teu amanhã. Porque com vestes sujas, você pode conhecer o Rei do Reino. Ele conhecia. Você pode saber o lugar da festa. Eu conheço de escatologia, é legal. Você pode saber da existência do filho. Olha, eu vim para a festa do teu filho, conheço o Senhor, até o Senhor me chamou de amigo, nós conhecemos. Mas você não fica, porque você não tem a minha roupa. Quantas pessoas que conhecem o rei, que conhecem o filho do rei, que conhecem que vai haver as bodas, e que não vão entrar. Por quê? Porque não foram mudados, não foram santificados. Então, meus irmãos, acorde amanhã de manhã grato pela eternidade que você tem. Não que virá. A que virá é a plenitude da que já existe. É a revelação suma, a qual os nossos olhos ainda vê em espelho obscuro. Mas o veremos face a face. Meu irmão, que alegria. Nunca deixe as coisas tirar a essência do que de fato tem valor. A espiritualidade no teu casamento é uma das coisas mais valorosas que pode existir. O seu bem-estar com Deus e com o próximo é uma das coisas mais valorosas que pode existir. O seu tempo de leitura, de oração, esse de fato são tempos de excelência. Mas toma cuidado, porque os que rejeitaram o convite foram pessoas que tinham muitas coisas para fazer, e as que deveriam fazer, não fizeram. Cara, vai por mim. Se não for por mim, vai pela palavra. Vai dar certo, vai dar bom. Tenha tempo de excelência com os teus filhos. Tenha tempo de excelência. Conte historinhas bíblicas. Ensine eles. Chegou uma certa idade, converse sobre sexualidade com eles. O que é a sexualidade dentro da vontade de Deus? Da ordem correta.
converse, ensine sobre os movimentos, movimento feminista. Ensine o porquê que existem essas coisas. Ensine eles a respeitarem, mas não serem iguais. Ensine, meu irmão. O pai e a mãe, a maior referência de ensino, não é o pastor. Em Deuteronômio, a lei está dizendo aos pais: ensina o seu filho no caminho, está passeando, tem uma oportunidade, ensina. Mas ensina ao redor da mesa. Antes de comer, provoca o ambiente. Fala: filhinhos, papai vai orar. Eles não vão perguntar o porquê. Mas você pergunta: por que o papai vai orar? Ali, você já vai entrar com uma pequena ministração sobre o que significa dar graça. Papai, o que é dar graça? Dar graça, filho, é ser grato. Porque isso aqui que está na mesa não veio do mercado. O mercado só repassou para nós. Vem do papai do céu. Vem de Deus, a saúde do papai que trabalha. Você percebeu, meu irmão? Ensina ao redor da mesa. Escreve dos umbrais da porta. É uma hipérbole. Ou seja, ensina em todo tempo. Porque senão outros vão ensinar. E não se ocupem com muitas coisas. Mas busque o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estou fazendo apologia ao não trabalhar, ao não estudar, ao não enfrentar as batalhas da vida. Estou falando sobre você determinar tempo, limites para tudo. E isso, meu irmão, é para quem trabalha em uma empresa só, como quem tem empresas, como aquele que não tem nada. Se você não saber administrar o teu tempo, ele termina sem Deus. Passa o dia inteiro e nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos agradecer o convite. Nós não conseguimos cooperar com as vestes que está sendo colocada em nós. Porque a santidade ela já veio, mas a santificação é o processo. E nós iremos chegar um dia nas bodas do Cordeiro para celebrarmos esse encontro. Porque a aliança que Jesus fez conosco é uma aliança de casamento. Nós somos a noiva de Cristo. Há uma simbologia. O noivo vai vir buscar a noiva, que é a igreja universal nos 4 cantos da terra. E essa noiva é os que receberam o Evangelho e foram transformados pelo Evangelho. É a maior expressão de aliança, o casamento. As bodas é a festa do casamento da igreja, e as vestes da igreja que vai casar com o noivo é a própria veste de Deus em nós. Elas são vestes brancas de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:8. E o que é atos de justiça? Onde está a justiça de Deus? Na sua palavra e em nós pelo Espírito. O que é vestes brancas? Pureza e santificação. Então esses elementos sejam parte da tua conduta e do teu caráter para o grande encontro. Ponto e vírgula. Está próximo.